Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa 11ª aula eu vou introduzir aqui a vocês, né, um assunto importante, né, que é o diagrama de classe com parâmetros de métodos, né. Então, a aula 10 era para ser a última aula, né, desse capítulo, porém eu senti a necessidade de fazer essa aula aqui a mais para vocês poderem compreender um pouco do resumo do capítulo, né, pelo menos uma parte dele, ok? Então a ideia aqui é eu tentar mostrar para vocês, né, o diagrama de classe com parâmetros de métodos, mais uma aplicação Java, tá bom? Para consolidar um pouquinho aí esse aprendizado. Essa aplicação, pessoal, é a nível de desenvolvimento, tá bom? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês aí a ideia. Então é o seguinte, pessoal, né? Quando eu falo de diagrama de classes com parâmetros de métodos, é o seguinte. A gente chegou a ver aqui a classe produto, né? E aí ela tem nome, né, que é uma string, o preço, que é uma variável double, e a quantidade aqui, que é um inteiro, ok? Então aqui é uma parte, né, de um produto, né? Eu filtrei aquela classe product, adicionei aqui algumas informações, né, dei uma modificada e ficou esses 3 atributos aqui. E aí a gente tem alguns métodos, né, que eu quis fazer questão de adicionar, que seria o total, né, que é um double, certo? Ele vai retornar aqui um double, né? E a gente também tem aqui dois métodos, né, que é adicionar e remover. E eles retornam aqui void. Na verdade, não retorna nada, né? Retorna só um void aqui, né, que seria uma função que ele faz uma operação e imprime na tela, por exemplo, né? Então essa operação aqui que é feita. Então é um parâmetro aqui, né, um método, perdão, sem retorno. E aí ele vai receber aqui, pessoal, o seguinte, ó, quando a gente tem parâmetros de métodos, é isso aqui, ó, né? Tanto para adicionar quanto para o método remover. Então ele vai receber aqui uma quantia, né? E essa quantia é um inteiro. Da mesma forma que nós vamos ter adicionar, a gente também tem aqui um remover, certo? Então é basicamente assim. Então, pessoal, basicamente essa é a ideia aqui, legal? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui no estado ML como a gente monta, né, essa classe aqui. Então aqui a gente tem a classe produto, ok, a classe produto. E aí eu vou adicionar aqui os atributos, né, que é o nome, tá legal? Nome, que é uma string. Nós também vamos ter aqui o preço, que é um double. Opa, double. E a gente vai ter também o que? A quantidade, né? Quantidade. Então vamos colocar aqui quantidade, que é um integer, né? Ok? Seria basicamente um número natural, né? 1, 2, 3 ou 0, né? Daqui que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, né? Visibilidade, vamos colocar privado. Aqui também na quantidade, né, vai ser privado. E aqui em cima, aqui vai ser um privado também. Daí eu vou adicionar aqui algumas operações, né? A primeira, como a gente viu lá, é total, né? Ela vai retornar aqui para a gente um número, né? O double, né? Que é um número com casa decimal, né? Aqui a gente vai colocar privado, público, né? E aqui a gente vai ter o método adicionar. Ele vai receber aqui uma quantia, tá bom? Um parâmetro. E aqui vai ser um integer, né? E aqui vai ser um método sem retorno, né? E assim a gente também tem para o remover, legal? Vai ter aqui a quantia, que é também um integer, né? Integer. Não vai retornar nada também. Vamos ver se está igual aqui o diagrama. Vamos só ver aqui. Remover quantia e adicionar integer. Ok, então é basicamente isso, tá tudo certo. Então, basicamente, pessoal, qual que é a ideia aqui dessa classe aqui, né? É uma classe que nós temos aqui nome, preço e quantidade. Então, suponha que a gente tem, por exemplo, a classe produto, ela vai ter aí, imagina que a gente tem aqui esses métodos, né? O que significa o total aqui, pessoal, né? O total, se a gente for pensar nas regras de negócio, né? A gente tem que ele vai retornar para a gente um double, mas o que seria esse total? Você concorda comigo que é basicamente a gente pegar o preço e multiplicar pela quantidade? Então é assim, se a gente tem, por exemplo, um determinado produto, né, isso eu vou mostrar, né, no segundo vídeo aqui, né, fazer uma continuação desse, a gente tem, por exemplo, um PC.
esse PC, ele custa R$ 2.000 e a gente tem duas quantidades nele, né? Qual seria então a conta, né? Se eu tenho 2.000 vezes 2, eu vou ter 4.000. Então o total é 4.000, né? 2.000 vezes 2, 4.000, né? E no caso aqui dos métodos adicionar e remover, né? No caso do adicionar, eu vou estar adicionando uma quantidade, né? Uma quantia a ser somada com a quantidade que eu tenho de produto. Então, se eu tenho, por exemplo, esse mesmo PC, eu tenho duas quantidades, eu quero adicionar mais 3 quantidades. Ou seja, ele vai receber aqui, ó, o número 3, né? Que no caso a quantia, né? E é um inteiro, ele vai receber, por exemplo, 3. Então, o que acontece? Eu vou ter 3 mais 2, quanto? 5, né? A mesma lógica também se repete aqui para remover. Então, como adicionar a gente vai somar, o remover a gente vai subtrair. Então, se eu adicionei 3, eu posso remover, sei lá, 2 dele, esse produto. Então, eu vou ter quanto? 1, né? Então, a ideia é basicamente essa, tá legal? Então, a classe produto funciona assim, né? O total, né, de um produto é pegar o preço, multiplicar pela quantidade. O adicionar, ele vai pegar aqui um valor, né, que vai ser passado aqui, né, como argumento dessa função. Aqui nós temos o parâmetro, né, mas quando a gente está, por exemplo, numa classe que vai utilizar da produto, né, que você vai poder manipular a classe produto, você passa como argumento um número que vai representar o quê? O adicionar, o método adicionar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade aqui, vai ser somada a quantidade que for passada. E, no mesmo caso, né, se a gente quiser remover, a gente vai passar aqui um valor para ser removido, né, aqui da quantidade original. Tá legal? Então, basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido. E a gente se vê, então, né, no próximo vídeo aqui que eu vou fazer aqui a aplicação Java para vocês. Um forte abraço e até lá.